Olá pessoal, que sou eu novamente vim falar agora. Entramos na série de vídeos que vai ser mais focados nos aspectos secundários, digamos assim, ainda muito importantes, mas que rodeiam e que fazem a história ter mais vida. Já falamos dos três personagens principais e agora esse primeiro vídeo dessa nova leva vai se focar. Os protagonistas dessa história, eles vêm de um mundo que é mais retrógrado. Como eu tinha dito anteriormente em outros vídeos, cada mundo ele evolui de sua própria forma. Então existem aqueles que são muito avançados e aqueles que nem tanto. Esse, no caso, seria algo mais similar ao que seria um mundo medieval clássico, com criaturas demoníacas, pensamentos mais, digamos, antiquados, violento, escuro, sombrio, tipo algo muito mais dark fantasy, digamos assim. Dark fantasy, para quem não sabe, é fantasia, elfo, anões, fadas e tudo mais, criaturas, tal, como Senhor dos Anéis, só que com uma pegada mais sombria, não muito colorida, digamos assim. Um exemplo bom seria The Witcher. Mas se eu tivesse que pegar uma inspiração para esse mundo, seria algo mais no meio desse daí. Porque uma das brincadeiras da história não é fazer algo realmente complexo com essas coisas, esses acontecimentos, essas situações, esses personagens, que eles são uma brincadeira com o que já existiu, que é tipo clichê e o que é ser comum de se ver, só que ele pega esses clichês e faz de uma situação meio que diferente, brincando com esses clichês. Então, esse mundo é um reflexo disso. Ele é um mundo clássico, de fantasia clássico, mas sendo com ele é um mundo de fantasia clássico, mas dentro desse contexto de observar esses clichês. E nesse mundo existem dois governantes. Na área principal dele é onde a história se passa. Que um deles se chama Cru e o outro se chama Valyria. Apesar deles trabalharem juntos, Valyria tem uma certa superioridade sobre Cru. Ou seja, Cru reporta diretamente para Valyria, dá recursos para ela, soldados e tudo mais. Então, o Cru ele tem uma clara vontade de ascender. E por isso que ele tem um fascínio pelas almas e pelo poder do abismo. Porque, como eu disse antes, o abismo, apesar de ser o poder capaz de criar portais, ele não é apenas só criar portais. Ele é a combinação de poder que permite criar portais. Mas você pode fazer outras coisas com ele. Então o Cru ele tem esse fascínio, ele quer o abismo para ele e ele tem um, uma história com a questão das almas. Cada alma tem o seu poder próprio. Se esse poder for forte o suficiente, você consegue criar feitiços e tudo mais, coisas pro vídeo de feiticeiros que é o próximo. Mas ele tem. Ele entende das almas, ele consegue capturar almas, controlar almas. Ele deseja é poder tomar posse disso e usar isso a favor dele para conseguir derrubar a Valyria. E por isso ele acabou já entrando em conflito com o detetive algumas vezes. Porque, como eu disse, o detetive tem uma longa história do passado dele, todos os casos antigos. Então ele já teve que lidar com o Crow algumas vezes. Então, tendo isso em mente, o Crow como um governante, ele tem seus lacaios. E são diversas criaturas que vamos classificar entre que seriam os goblins, basicamente, goblins clássicos, que aqui se chamam balderes, seres alados, que são similares a... são pequenas criaturinhas com asas que voam sempre em bando. Em resumo seria isso. Sem um visual é um pouco difícil de demonstrar, mas... E o mais importante deles, que são os ceifadores. O que são os ceifadores? Os ceifadores vão ter um vídeo específico só para falar deles também. Mas, em resumo, os ceifadores é quando você retira a alma de alguém, quando você consegue ter o controle da alma sobre alguém, o corpo ele continua como um casulo, mas não é mais você, porque você não tem mais sua alma. Então o corpo se torna outra coisa. Junto com todo um processo de rituais e tudo mais, você se torna um ceifador, que é um ser sem alma que é controlado por aquele que retirou sua alma. Como nesse mundo eles têm um certo controle, então Cru tem seu ceifador e Valyria tem seu próprio ceifador. E esses dois ceifadores são criaturas extremamente poderosas e um grande perigo para qualquer um que enfrentar eles. Em resumo, seria isso a questão dos primeiros antagonistas. Primeiros.
Eles têm essa relação de dominância. O mundo deles é algo muito medieval, sombrio, antigo, sem muitas construções e tudo mais, selvagem, perigoso. Eles têm as criaturas que os servem, eles têm os ceifadores, que é a maior preocupação de quem está lá, e eles têm essa questão com as almas e o abismo. Eles sabem que eles não estão à altura dos outros mundos. Então o Cru, ele tenta usar da magia que ele tem ali disposto dele e tenta roubar de outros mundos os recursos necessários para ele conseguir evoluir e ascender não só em relação à sua governanta, mas em relação aos outros mundos. Então é isso, em resumo, que eu poderia falar sobre antagonistas. Como eu disse, o agora vai ser muito mais de conceitos e alguns personagens secundários. O próximo iremos falar sobre os feiticeiros, que é um detalhe bem que eu gosto bastante desse universo. Então, mais uma vez, obrigado pela atenção, por ter me assistido até aqui. Espero que estejam gostando de todos os vídeos, espero que gostem dos próximos que estão vindo. Estamos chegando quase na reta final, então obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.